Bom, graça e paz, queridos, boa noite. Dando continuidade à exposição das Escrituras, nós vamos continuar em Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos ter um tempo de oração, vamos agradecer a Deus por esse momento. Já que nós não vamos cantar hoje, vamos ficar de pé. Certo, dona Natália? Tudo bem, Natália? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por tua misericórdia, tua graça, por tua bondade, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui juntos como família, para aprender da tua vontade e compreender do teu querer. Conduza-nos, Senhor, neste tempo, em graça, na expressão da tua vontade, no revelar da tua misericórdia. E, Senhor, que o Senhor possa nos usar para falar daquilo que está no teu coração, daquilo que é a tua vontade, e que a gente possa também estar abertos para ouvir, compreender o teu querer, o teu desejo, e sermos instrumentos para a tua glória, Senhor. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos por tua misericórdia, agradecemos por tua graça, por teu amor, e por esse tempo que o Senhor nos dá. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O que nós fizemos esses dias, nós já estamos em Atos, nós estamos no capítulo 2. Hoje nós vamos fechar o capítulo 2, nós vamos ler do 37 ao 47. Mas lembrando, é algo extremamente importante nós entendermos, compreendermos a carta de Atos, o que está escrito em Atos, o que Lucas escreveu para Teófilo acerca de Atos dos Apóstolos. Porque nós precisamos entender, primeiro, como Ari comentou aqui, primeiro, não é um livro que traz doutrina, que traz ensinamento, mas é um livro muito importante, é um livro histórico. Ele traz o quê? Ele traz princípios, ele traz fundamentos. E como fundamentos é importante a gente entender, observar, compreender e ver como isso se aplica aos nossos dias. Porque é um modelo, é uma referência, e a gente usa isso desta maneira. Não vai ter ensino, mas tem fundamentos, tem princípios que são extremamente importantes para as nossas vidas. Como, por exemplo, nós vamos ver, mas, se não me engano, hoje, nós vamos ver um aspecto muito importante, por exemplo, que vendiam as suas propriedades e repartiam os bens entre aqueles que tinham necessidade. Isso quer dizer o quê? Que é um fundamento ligado à justiça de Deus. E a igreja é algo importante que precisa entender que precisa fazer isso. Então, isso são coisas que a gente vê em Atos. Nós podemos fazer, aprender a fazer, observar a fazer e compreender por que fazem. Para que a gente possa imitar naquilo que é importante, naquilo que se aplica à nossa época, que é extremamente importante e que revela a igreja. Então, um princípio é para isso, para observarmos, estarmos atentos, olharmos com atenção e vermos o que nós precisamos fazer. Amém? Não necessariamente fazer da mesma maneira, mas fazermos, porque isso é importante. Outro aspecto que a gente observa, por exemplo, é a questão do temor que tinha na igreja, e a gente vai ver essa história mais na frente. É o caso de Ananias e Safira, aonde eles o quê? Mentiram acerca justamente de terreno. Venderam terreno, disseram para a igreja que tinham vendido por tanto, na realidade tinham vendido pelo dobro, só que eles reteram parte do dinheiro e disseram que tinham vendido por todo aquele valor. Por quê? Porque tinha alguns que faziam isso. Agora, o que Pedro virou para ele e falou, olha, faz diferença nenhuma, o terreno é teu. Você podia vender, ficar com todo o dinheiro, podia dar tudo, podia não dar nada, não faz diferença nenhuma. Agora, o que você fez é mentira. E você mentiu para quem? Para o Espírito Santo. O que aconteceu com Ananias? Morreu. Logo depois chega a mulher dele toda feliz, Pedro, esperto como é, vira para ela e fala, mas você vendeu por tanto o terreno? Sim, vendemos por tanto o terreno. Fala, olha,
Os homens que levaram teu marido, os pés deles estão aqui para te levar. Ela, puf, morreu também. Então, assim, temor é algo que nós precisamos aprender, e a igreja primitiva revela e fala sobre isso. Então, isso é um princípio. E a gente precisa começar a observar e estar atento a isso. E é isso que nós vamos aprender muito. Aí vem aspectos de Atos que vão falar mais coisas acerca de Marte, de sofrimento, da pregação, do trabalho que Paulo fez, que Pedro, toda a luta que Pedro teve para pregar para os gentios. Então, tudo isso são coisas da nossa vida, que a gente tira exemplos e modelos para nós e que nós precisamos observar. Então, veja Atos dessa maneira, como Ari lembrou. E isso é importante a gente lembrar desses aspectos. Porque cobre que período? Há muitos anos? Não, cobre 30 anos, aproximadamente 30 anos. E isso é extremamente observar, é bem dizer, quase que uma geração, no quanto você analisa no aspecto produtivo. Então, é longa a história? Não, não é. Mas a história cobre vários aspectos extremamente importantes que a gente precisa aprender e observar. E isso é extremamente crítico na nossa vida. Então, leia dessa maneira. Leia, vai lendo os capítulos, vai observando, aprendendo, para que chegar aqui você possa pegar com mais profundidade aquilo que está sendo ensinado. Amém? O que a gente, por exemplo, nós aprendemos? E isso é extremamente importante a gente lembrar, o que nós lembramos assim, o que nós aprendemos até agora? Qual era a preocupação dos apóstolos? Ari falou sobre isso. O que os apóstolos estavam preocupados? Com a restauração do reino de Israel, com o Messias. Ele iria libertar Israel do jugo romano. É isso que eles queriam. Jesus virou para eles e falou assim, olha, isso aí não é coisa importante agora. Não é disso que nós vamos tratar nesse momento. Isso Deus está reservado lá para ele quando ele vai fazer isso. O Pai reservou isso. Então é uma coisa importante a gente entender. Aí ele fala para os apóstolos que, olha, vocês vão aguardar ser revestido do poder do alto, para que vocês possam fazer aquilo que vocês foram designados. Por quê? Porque Jesus falou sobre isso. Olha, assim como eu fui enviado, eu vos envio, para que vocês vão e façam a mesma coisa. E aí, Jesus passou lá os 40 dias, mais ou menos, depois da sua ressurreição, e para finalizar esse processo, como é que acontece? Jesus tem a ascensão dele, ele sobe de forma visível. Aí vem os anjos para os apóstolos e falam que, olha, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Isso quer dizer, encerrou um período, e agora vai começar um outro período. E é isso extremamente. Então, eles voltam para lá e começam a orar. E aí entramos naquele aspecto que é extremamente importante a gente lembrar, que qual é a tarefa que a igreja tem, que ele tinha falado? Testemunhar acerca dele, testemunhar acerca do reino, revelar o reino, pregar sobre o evangelho, dizer que está próximo o evangelho. Não foi isso que Cristo fez? E é isso que nós temos que fazer. E a gente vai aprender sobre isso e ver como isso foi feito no início. É isso que está em Atos dos Apóstolos. E aí vem aquela questão que nós vamos estar observando e acompanhando a maneira da salvação, a maneira como Deus atua, as diferentes formas como Deus atua. Nós vamos falar também, ou seja, vamos ler e vamos ver o início da igreja, como essa igreja começou, como a família de Deus começou. Na realidade é só sobre isso, é a história do início da família. Como essa igreja foi expandindo, como o reino de Deus foi expandindo na terra. E que pessoas fizeram isso, por que fizeram isso, e o que nós aprendemos acerca disso. Tem um outro aspecto extremamente importante que a gente observa no livro de Atos, que é pregado, que é a centralidade de Cristo. Tudo é voltado para Cristo. E aí, quando você lê o Novo Testamento, vê tudo isso, que você vai ler o Velho Testamento, e você lê nessa mesma ótica, você vê que o Velho Testamento ele é cristocêntrico, ele fala de Cristo, ele não fala de outra coisa. Embora tenha muitos acessórios ali, ele só fala de Cristo. E o que a gente precisa entender é que Atos é isso. E aí, o que a gente vê mais? A questão do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na nossa vida. E a gente observa isso à medida que a gente vai
avançando na leitura do livro de Atos. E isso a gente ouviu aqui na semana passada com Rafael. Esse aspecto extremamente importante dessa evolução, da importância do Espírito Santo na capacitação, no processo de testemunho, como ele faz, como ele atua. E mesmo a gente ouve e viu as declarações do que aconteceu. Aí nós entramos no aspecto do quê? Que é foi do versículo 1 do capítulo 2 até o 36, que foi o testemunho de Pedro e o que Pedro falou. Quando a gente olha acerca do que aconteceu, o que a gente observa? Amigo, quem era Pedro? Quem era Mateus? Quem eram aqueles 12, 11, depois juntaram lá o Matias? Quem eram esses? Pessoas simples, na maioria das vezes simples, iletrados para a sua sociedade, para a cultura da época. Homens que a gente, se observar, incapazes de fazer o que aconteceu naquela pregação de Pedro. Depois tem vários outros testemunhos do próprio Pedro, de João. Aí a gente vê Estevão falando diante do Sinédrio. E qual o testemunho que essas pessoas deram? Verdadeiramente esses homens andaram com Cristo, porque eles não tinham capacitação para isso. Quem deu isso para eles? Quem os capacitou para isso? Só o Espírito Santo, nada mais. E aí essa é a importância da gente ver o que aconteceu, e aí a gente vê assim, Deus faz as coisas de forma tão especial, que foi o caso, por exemplo, porque no Pentecoste tudo aquilo aconteceu. Uma festa importante para os judeus, uma festa que viam judeus de todas as nações, viam prosélitos de todos os lugares, e Deus faz aquilo daquela forma, naquele lugar, usando pessoas que não tinham capacitação, mas que tinham andado com Cristo. Eles falam em línguas estranhas, aonde essas pessoas ouvem e entendem o que eles estão falando, glorificando a Deus. Aí entra Pedro na história, faz um discurso, uma pregação que a gente arrepia. Como um homem, um pescador, foi capacitado para fazer isso? Só Deus. E aí a gente começa a entender que a igreja cresce, tudo acontece por causa do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a depender disso. Isso é um princípio extremamente importante, um fundamento para as nossas vidas, extremamente importante, que a gente precisa aprender e entender. Não depende do meu talento, não depende do meu esforço, do meu empenho. Isto Deus usa, o Espírito Santo usa. E a gente olha no Velho Testamento, a gente vê isso claramente. Moisés é um caso típico. Deus preparou ele, desenvolveu talento, capacitou na arte da guerra, capacitou no tratamento no deserto, para depois ser usado para libertar o povo. 3 anos desses homens com Jesus, eles aprenderam. Mas o Espírito veio para quê? Para ajudá-los a lembrar de tudo que Jesus havia falado. Agora, nós ouvimos Jesus diretamente? Não. Como nós ouvimos aquilo que Jesus falou? Conhecendo as Escrituras. Estudando, lendo, é a maneira que a gente tem. Agora, isso quer dizer que eu vou estar apto? Não, eu dependo do Espírito. Eu preciso aprender a depender do Espírito Santo para ser conduzido, ser usado segundo. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a andar segundo aquilo que Ele está me orientando e guiando. Isso são fundamentos que a gente aprende no livro de Atos. São coisas muito importantes que, observando, a gente vê. Esses caras não saíram fazendo as coisas assim, a revelia. Espírito conduzindo, preparando, formando as pessoas. Porque a gente muitas vezes acha, ou muitas vezes pensa, que Deus opera as coisas assim mais ou menos, a revelia, ou não, eu vou deixar, o Espírito Santo vai... Não, eu tenho que me preparar, eu tenho que capacitar, eu tenho que fazer aquilo que Ele está me direcionando para fazer, porque na hora que Ele precisar, Ele vai me usar. Mas eu tenho que estar capacitado para isso, então eu preciso me
empenhar nisso, porque isso é parte, é fundamento do temor de Deus, do compromisso com Deus. Aí Deus me usa. Aí o Espírito me conduz para fazer as coisas que precisam ser feitas. Amém? Então, depois do discurso de Pedro, o que acontece? Ele fala de todos os aspectos da promessa que está lá em Joel, que Deus derramaria do seu Espírito. Ele fala de uma mensagem que glorifica Jesus, e ele apresenta uma mensagem estruturada, que fala o quê? Que é um varão aprovado, que foi crucificado. Isso está lá no verso 22, 23, que ressuscitou. Isso está lá no verso 24, 32, e que ele foi exaltado e foi glorificado, que está no 36, aonde encerrou. Aí agora nós começamos o que nós vamos fazer hoje, a partir do 37. Rafael, você pode ler para nós? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, amém. Pedro terminou o discurso, falou acerca de Cristo, falou acerca da salvação, falou que eles eram responsáveis pela crucificação de Cristo. O que essas pessoas viram? Viram para ele e falam o quê? E compungiu, ou seja, estavam quebrantados. No verso 37, ele fala de compungir, fala de quebrantamento, ou seja, eu entendi a minha responsabilidade no processo. Eu entendi que Cristo foi crucificado por causa dos meus pecados, por causa da minha ignorância, por causa da minha incapacidade de entender e compreender e de submeter à vontade de Deus e achar que eu tenho que prestar um serviço a Deus, fazer um serviço a Deus, agradar a Deus para que Ele me dê o que eu preciso. Essa era uma realidade que ele tinha entendido, aquele povo tinha entendido que não era. Que Cristo veio para restaurar, dar vida abundante a todas as pessoas. E que nós, por causa dos nossos pecados, éramos responsáveis pela crucificação de Jesus, o Cristo. O que acontece? Eles se quebrantam, ou seja, compungiu-se-lhes o coração. E Pedro vira para eles e fala o quê? Que eles perguntaram, o que a gente faz? Pedro vira e fala, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que nós podemos entender e ver aqui? Primeiro, qual a ação que eu tenho que tomar? Arrependimento. O que significa arrependimento nas nossas vidas? O abandono de uma prática de vida que não traduz a vontade de Deus. Eu entendo que o que eu estou vivendo
significa que eu não estou andando segundo a vontade de Deus. Então eu simplesmente vou na direção contrária. Alguns falam, eu dei uma virada de 360 graus, quer dizer, você continuou no mesmo caminho, mas eu tenho que dar uma virada de 180, estou indo nessa direção, paro e vou para a outra direção. Deus nos chama para isso. Arrependimento é mudança de atitude. Compreender que continuar neste caminho, eu estou enrolado. Porque é o entendimento que nós precisamos ter. Todos, sem exceção, e Paulo nos explica isso em Romanos, todos estão mortos e separados de Deus. Deus não vai nos condenar. Deus não vai nos punir. Deus não vai nos mandar para o inferno. Nós já estamos. Quando nós não conhecemos a Cristo Senhor e não submetemos a Ele, nós já estamos mortos e separados de Deus. E esse povo entendeu isso. Por isso que ele fala, arrependei-vos. Ou seja, não é isso que eu quero a vontade de Deus. Então eu submeto a Jesus como Senhor e meu Salvador. Porque é para isso que ele veio e é isso que foi explicado na leitura que nós fizemos semana passada, que ele era o Cristo, o Messias, o enviado, que iria trazer as promessas de Deus uma realidade, fazer o reino de Deus visível nessa terra. E o que nós precisamos fazer? A mesma coisa. Então, se não houver arrependimento, não existe a possibilidade de conhecermos a Deus. Nós precisamos entender, eu não sou bom, eu não tenho nada de bom para oferecer. Isso é muito claro nas Escrituras, e nós precisamos entender isso. Não se trata, a partir do momento que eu fui feito uma nova criatura, um novo ser, que eu sou miserável. Agora não, agora eu sou um novo ser, recebido da vida de Deus. Tenho da vida de Deus, sou uma nova criatura, recebi do Espírito, da vida de Deus, fui feito à imagem de Cristo, tenho a mente de Cristo, Ele me deu um novo coração, Ele derramou da sua vida. Então, a partir do momento que eu entendi isso, me arrependi, me submeti, Ele me faz uma nova criatura. Isso é o arrependimento, e é uma mudança de atitude, e é o confessar a Jesus Cristo. E aí o que ele fala que precisa fazer? Ele fala primeiro no arrependimento, ou seja, na mudança. Ele precisa sim entender que nós precisamos emendar os nossos corações, entender que as nossas ações passadas estavam fora da vontade de Deus e que a gente precisa mudar de propósito, dar uma guinada efetiva na nossa vida. Essa é a primeira ação que aquelas pessoas precisavam fazer e é a primeira ação que nós fazemos quando nós entendemos a mensagem de Deus para nós, ou seja, o revelar do reino. Depois que eu fiz isso, o que ele fala para fazer? Nós precisamos batizar. Batizar para a confissão dos pecados. Por quê? Porque a minha confissão pública, do meu reconhecimento que eu sou pecador e que agora eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, que Deus me fez novo. Agora eu pertenço a Deus. E quando isso acontece, o que ele faz? Ele me tira do império das trevas e me coloca no seu reino. Pedro explica isso lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, 2, capítulo 9. Depois de falar que ele nos fez o quê? Uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus, tá ok? Para proclamarmos as suas virtudes e que ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino. É isso que ele faz. O batismo serve para quê? Essa confissão. Para confessarmos publicamente que agora nós somos servos de Cristo. Eu me arrependi da minha vida e agora eu pertenço a Jesus, pertenço a Deus, sou dele. É um compromisso que alguém faz por mim? Não, é um compromisso pessoal, é meu com Deus, é um compromisso que eu faço. Quando ele faz isso, o que Deus faz na nossa vida, além de fazer uma nova criatura? Ele me coloca na sua família, ele me insere na sua família.
Ele me insere no corpo de Cristo, na igreja, na família de Deus, na Assembleia dos Santos, na nação santa, no reino de sacerdotes, ou seja, nós fazemos parte disto. Então, lá Pedro explicando também, fala o quê? Pedro, se não me engano, Pedro fala que nós somos o quê? Pedras vivas de um templo que Deus está construindo para a sua habitação. Então, quando nós arrependemos, nós confessamos os nossos pecados, nós somos batizados, nós somos o quê? Inseridos na família de Deus. E aí ele fala o quê? E recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus havia falado para os seus discípulos, ou seja, para os 12 para mais 120, para os 11 para mais 120, ou 120 no total, para dizer o que? Olha, aguardai até que do alto sejais revestido. Agora Pedro fala para eles assim, olha, vocês precisam fazer isso, arrepender, batizar e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então é alguma coisa que vai acontecer depois? Não, é uma coisa que aconteceria a partir de Pentecoste, a partir do momento em que eu me arrependo. Eu me arrependo e confesso Jesus como Senhor da minha vida e testemunho publicamente batizando. Está claro isso? São os passos que Pedro dá, dizendo, vocês só tem que fazer isso. Mas qual é a implicação disto? E aí, à medida que a gente vai caminhando, é que a gente vê a implicação disso. Pois, o que nós precisamos entender? Que é algo assim, Deus tem uma maneira muito especial de atuar. Ele fala, assim, quando, por exemplo, a gente vai lá no verso 39, ele diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, é uma ação que glorifica o Pai. É uma promessa que Deus fez, foi feita ao povo de Deus. Povo que Ele escolheu, povo dEle, para Ele, para a propriedade dEle, para uso dEle. É isso que nós precisamos entender. É uma promessa para o povo de Deus. Que nós precisamos entender que é uma promessa só para os judeus? Não, por isso que ele faz referência aos que estão longe. Por isso ele está falando que é uma promessa para os gentios também. Não é só para o judeu, mas é para os gentios. E a gente vê logo na sequência da história, e a gente vai ler isso, o caso do centurião, que Pedro não quer ir falar com ele. E na realidade é só uma pro forma, porque Deus já tinha resolvido tudo. Era só para testemunhar para Pedro que Deus estava recebendo os gentios também na sua família. E a gente precisa entender isso. Então, dá para rejeitar alguém quando Deus chama? Não. Podemos não gostar da pessoa, podemos não gostar do estilo de vida dela, podemos não gostar da sua cor, podemos não gostar do que ela faz, mas Deus chamou, é da família. Pronto. C'est fini. Tem discussão? Não tem. Agora, eu posso me manter na minha religiosidade, na minha ignorância religiosa e querer rejeitar alguém que Deus chama. Mas eu não posso, eu preciso aprender, como Pedro aprendeu no caso do centurião, que a gente vai ver mais na frente. E é isso extremamente importante. Então, a salvação é para quem? Para todos aqueles que Deus chamar. Como Deus chama? Ele ilumina o nosso entendimento. Você acha que nós entendemos da salvação porque nós queremos? Você acha que nós alcançamos a salvação é porque depende do nosso esforço? Não. A mensagem é proclamada para todos. Nós temos que levar a mensagem a todos. Mas são salvos aqueles que Deus chamar, ou seja, aqueles que nós temos um entendimento iluminado. Isso é um problema para Deus? Nenhum.
não é um problema nenhum para Deus. Por quê? Porque é obra dele, o reino é dele, as coisas são dele. E a oportunidade ele dá para todos. Ele fala com todos. E nós somos o instrumento para ele falar com todos. Por isso nós precisamos pedir a Deus o quê? Entendimento, discernimento, para ele iluminar, para ele trazer, nos dar a compreensão daquilo que ele está falando, para que a gente não seja arrogantes religiosos. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. O que fez no início da igreja, ele continua fazendo. Só que o problema é que nós somos extremamente cegos e surdos para o que Deus está falando. E a gente precisa aprender a ouvir. Como Deus falou com aquele povo, como ele fez no início da igreja, ele continua fazendo. A cada geração, a cada grupo de pessoas novas que vem, é a mesma história. Está tudo repetindo. Claro, com tecnologia diferente, com realidades diferentes, em que nós precisamos entender, compreender e alcançar cada uma dessas pessoas, segundo aquilo que seja a vontade de Deus, sendo expressão, não na nossa arrogância religiosa, mas segundo aquilo que seja a sua vontade, se eu querer. Porque Deus é o responsável por chamar. No verso 40, diz assim, 40 e 41, E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Deus tem uma maneira muito especial e uma forma especial de agir. Junta numa festa importante, põe um punhado de gente lá, traz uma mensagem que, na realidade, alguns, com certeza, muitos ficaram extremamente ofendidos com aquilo que Pedro está falando, e em outros testemunhos a gente vai ver claramente isso, que levou inclusive à morte de Estevão, mas muitos receberam. Muitos receberam de bom grado aquela mensagem. E o que provocou isso? A gente precisa parar. O que provocou? Qual foi o poder de Pedro nas suas palavras para fazer isso? Dependeu dele? Não, em nada. Dependeu do Espírito, a capacitação que o Espírito deu. As palavras que ele proferiram foram palavras que o Espírito colocou, que ele lembrou daquilo que Cristo tinha falado, dos ensinamentos, daquilo que ele tinha lido, daquilo que ele conhecia das Escrituras Sagradas, das promessas de Joel. Então, tudo isso são coisas que Deus, o Espírito nos conduz nisso, de lembrarmos disso, de falarmos dessas coisas, de expressarmos essas coisas que revelam o Pai. Por isso, do que fala a salvação? De livrar da punição, de poupar, de preservar, de livrar. Foi isso que Deus fez naquele dia. Livrou 3.000 pessoas. Ficou só nisso? Não. Foram muito mais gente logo depois. O que levou aquelas pessoas a se converterem, a conhecerem? Esses são os aspectos que a gente precisa observar, porque foi uma mensagem que foi aceita. Assim como a mensagem de Cristo foi aceita por muitos e depois muitos também rejeitaram porque exigiam um sacrifício, as pessoas entenderam o que significava seguir a Cristo. E eles experimentam isso. Então, o que nós precisamos aprender? A gente precisa aprender uma coisa muito importante. Quando a gente dá a oportunidade para o Espírito agir, ele opera em nós e através de nós. Mas nós precisamos nos dispor para isso. Nós precisamos entender que Deus não opera em nossas vidas, em nós e nem através de nós, se não houver uma disposição, que é o que nós chamamos muitas vezes, e frisa aqui, o compromisso pessoal com Deus e com sua
vontade. Deus opera, o Espírito opera e nos usa quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos ofertamos. E aí ele concede o quê? O poder. O poder é a autoridade, é a capacitação para falarmos e revelarmos a vontade de Deus. O que mais a gente aprende nesse aspecto? E aí a gente lembra da oração de Jesus, que se nós nos submetemos a Deus, deixamos o Espírito nos usar e nos capacitar, nós somos unidos por este Espírito. Nós nos empenhamos por essa unidade em favor daquilo que é a mensagem, aquilo que nós temos que falar, aquilo que nós temos que anunciar. E isso é extremamente importante, porque se eu faço isso, se eu ando dessa maneira, o que acontece? Eu vou viver na plena vontade de Deus. Se eu me submeti ao Espírito, ouço, eu vou trabalhar pela unidade da igreja. Isso é expressão de temor, de respeito por aquilo que Deus está fazendo e falando. Isso depende do grupo? Não, isso depende da minha atitude pessoal e do meu compromisso pessoal com o Pai, com a sua vontade. É nisto que ele opera, porque eu fazendo isso, o outro fazendo, o outro fazendo, o outro fazendo, vai ter o quê? A expressão do compromisso no coletivo. Nós vamos viver na plenitude da vontade de Deus, revelando o seu reino, sendo unidos e revelando o temor a Deus. O que mais a gente vê? Nos ensina a agir segundo a palavra, um agir que glorifica a Cristo, e principalmente agir em nós e através de nós para a salvação das pessoas. Como a gente sabe disso? Paulo escreveu e diz que nós somos o quê? Reconciliadores dos homens com Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo neste mundo. Então, como igreja, como família, qual é a nossa responsabilidade? Revelarmos o reino, manifestarmos o Pai, proclamarmos o Pai ao mundo. De que maneira? Na maneira como nós vivemos. É isso que nós precisamos aprender, é isso que nos conduz à maturidade, é isso que nos conduz a um processo de submeter e de querer aprender. Isso quer dizer que nós não vamos errar a partir de amanhã? Não, nós vamos continuar errando. Mas o que nós fazemos? Nós perseveramos, nós continuamos nisto que é a nossa caminhada. Para quê? Para que o Deus seja glorificado em nós e através de nós. Esse é o propósito das nossas vidas. É isso que Cristo veio, é isso que o Espírito faz em nossas vidas. Mas eu tenho que me submeter. E eu submetendo a isso que ele faz, ouvindo, aprendendo a ouvir e a obedecer, principalmente a obedecer, eu vou viver essa vontade. O que nós precisamos entender? Quando a gente olha, por exemplo, eu tendo esse entendimento do arrependimento, do batismo, da capacitação, do que Deus fez, do que Ele me conduziu, tudo, aí eu começo a olhar o que aconteceu com a igreja na sequência. Qual é o modelo que essa igreja me mostra que nós precisamos entender que faz parte, é algo que é inerente a nós, somos nós, não é aquela igreja lá. Porque o problema é que muitas vezes nós pensamos na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, como uma coisa restrita ao tempo, às nossas épocas. Naquela época era assim. Hoje, não, hoje a realidade é outra. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós segregamos, nós não entendemos. O que nós falamos daqui é um modelo que a gente deve entender, que faz parte do processo de Deus, faz parte da vontade de Deus, e que depende do outro fazer, não, depende de quem? De eu me comprometer com aquilo que seja a vontade de Deus, e não do outro, mas do que eu me comprometo. Porque se o meu compromisso pessoal é com a vontade de Deus, eu vou revelar o Pai, e isso vai ajudar o meu irmão na caminhada, e ele vai fazer o mesmo.
Agora, isso vai ajudar o religioso? Não vai, porque o religioso ainda não entendeu. Mas se eu sou filho de Deus, se eu compreendo que eu fiz isso, que eu arrependi, que eu me submeti, vai ter crise? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas o que eu quero? A vontade de Deus. E aí a igreja vai se revelar como Deus planejou. É um modelo que a gente precisa observar, são princípios que a gente precisa observar. Por isso, qual é a questão? É para fazermos a mesma coisa? Esse é um aspecto que a gente precisa entender. Ou é para vermos um modelo que devemos observar? É um exemplo a ser seguido. O que nós vemos ou o que compreendemos? Por isso é extremamente importante a gente entender como eles viviam, como era a vida comunitária. Devemos usar como parâmetros para comparar com o que nós estamos fazendo. Os princípios observados é que asseguram que o Espírito irá operar. Isso é que a gente precisa entender. Eu olhando o princípio, observando o princípio daquilo que eles faziam, eu vou dizer assim, espera aí, eu estou meio fora da curva aqui. O que eu preciso fazer? Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Então é nisto que nós somos conduzidos neste processo. Por isso, quando a gente olha lá em Atos 42, o que essa igreja, o que esse povo fazia, o que a igreja de Cristo fazia, que nós ou não fazemos, ou não observamos, ou desprezamos, que conduzia a eles viverem daquela maneira como modelo. No 42 fala o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A gente faz isso? Pessoalmente. Nós nos comprometemos com essas coisas? Ou não precisa de tanto, não, senhor. O que nós não estamos entendendo no fundo, é quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos. Isso faz parte da vida. A doutrina dos apóstolos, o que é? São os ensinamentos que eles conduziram todo aquele povo no início, que Paulo avançou, explicou, que colocou nas suas cartas, que Pedro escreveu, que João escreveu, que a gente precisa ler, entender e observar. Mas eu preciso entender quem eu sou em Deus. Porque se eu não entender quem eu sou em Deus, eu não vou entender nada. Essa é a realidade, nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente venha no culto de quarta, de domingo, que vá no PG, que faça o serviço, que dê esmola, é isso que Deus quer? Que a gente preste um serviço, que cante direitinho, que seja um bom cantor, um bom evangelista, o que for que faça assim, olha, já fiz, reservei, eu tiro 3 horas por semana, que já dá para mim nos 3 cultos, umas 5, 6 horas por semana, já está bom demais. Não está? Depois eu vou cuidar da minha vida. É isso que Deus nos chama para fazer? Não. Isso que a gente precisa entender. O reino de Deus faz parte da nossa vida. Quando fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é reservar algumas horas. É dizer assim, olha, querido, você não entendeu. Você foi colocado no reino de Deus, o reino de Deus está em você e você precisa revelar esse reino. Não se trata do que você canta, não se trata da leitura das palavras, não se trata dos momentos que você dedica à oração. Isso é normal, isso faz parte da sua vida. Imagina Paulo falando, olha, vocês têm que orar sem cessar. Você pensa assim, mas como é que eu vou orar sem cessar 24 horas por dia? Isso não dá. Viver o reino de Deus é nós aprendermos a viver os valores eternos do Pai que Ele quer que nós revelemos nos nossos relacionamentos, é na maneira como a gente anda, como a gente relaciona uns com os outros, cuida uns dos outros, revela, a gente precisa aprender isso, porque nós somos o quê? Estúpidos muitas vezes, grossos na maioria das vezes, sem educação, sem paciência, somos hipócritas, mentirosos, e precisa? Não precisa, a gente precisa aprender a entender que o outro atirou a pedra, eu não preciso devolver a pedra.
Se eu atirei a pedra, ele precisa entender que não precisa me mandar a pedra de volta. Isso é o nosso processo de crescimento, amadurecimento para revelarmos Cristo. Viver o reino de Deus, é isso que ele nos chama, para dizer assim, olha, diante da agressão do outro, como eu me respondo, como eu respondo aquilo, eu preciso amadurecer para entender isso. Por quê? Porque um dia lá em casa a aveia está azeda para o lado da minha esposa, outro dia do meu lado. Mas a gente precisa aprender a reagir com agressividade aos outros? Não, porque quando nós reagimos a coisa fica mais feia. Isso quer dizer mais carne, mais pensamento humano, mais pensamento natural. Se é no trabalho, o que a gente faz? O outro vem todo dia pedir a mesma coisa. O que a gente faz? A gente ensina. Mostra paciência, longanimidade. Não foi o que Cristo fez? É o que nós temos que fazer. E muitas vezes ele falava, há tanto tempo estou com vocês não entenderam ainda. E muitas vezes é assim. Mas ensina, mas mostra. Revela graça, revela misericórdia. Isso é o reino de Deus e nós precisamos aprender. Por isso essas pessoas perseveravam o quê? No ensino que Jesus tinha passado para eles. Então observavam, procuravam observar, entender, compreender. Como é que a gente aprende sobre isso? Com os irmãos, estudando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, vindo aqui, aguentar o Eno, o Rafael, o Ari, aguentar o Guilherme, e assim tantos outros que ministram, a Cláudia que ministra aqui. Mas fora isso, PG, e no PG, mas também isso precisa, isso é bom. Por quê? Porque nos ajuda a crescer, a entender. Isso quer dizer que a gente vai aprender tudo? Não, ainda temos uma jornada para fazer. Nossa caminhada não é pequena, mas nós temos que perseverar. Esse é o que eles faziam, e é isso que nós precisamos observar. Entendendo? Além disso, o que eu faço? A comunhão, é importante a comunhão, porque lá em Hebreus, na carta de Hebreus, fala que alguns estavam deixando de congregar. O que eles estavam deixando de fazer? De ter comunhão com os irmãos. Quem não tem comunhão, o que faz? Afasta do Evangelho. Não tem outro jeito. Se achar que não, é mentira. Não existe igreja individual, não existe igreja vivendo sozinho. Igreja se vive em junto, assembleia, isso é família. A gente precisa entender isso. Fora isso, é ignorância, falta de conhecimento e muitas vezes religiosidade que não nos conduz a lugar nenhum. Partir do pão. Por que a gente precisa partir do pão? Para ser abençoado, para receber poder? Não, nós comemos o pão, tomamos o sangue para quê? Para lembrarmos a obra que Cristo fez em nosso favor e para lembrarmos que fazemos parte, somos parte do mesmo corpo, para não esquecermos que cada um faz parte da minha vida e eu faço parte da vida do outro. Como a oração de Jesus, para que eles sejam um, assim como eu sou no Pai, o Pai é em mim, assim como tu és em mim, eu sou no Pai. É isso que a gente precisa entender. Jesus nos chama para sermos um corpo, família. A gente toma a ceia para isso, parte o pão para isso, para lembrar que nós somos membros uns dos outros. Isso é o que a igreja fazia e é o que nós temos que fazer. Então, nós temos que perseverar nisso, mesmo que eu tenha que encarar o meu irmão que ainda não entendeu, ou tenho que encarar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Pai. O meu irmão que não conhece o Pai, que está no mundo e que eu tenho que trazê-lo para a família. Como é que ele vai conhecer o Pai? Através de mim. Se não for através de mim, ele tem a chance de conhecer o Pai? Não. Por que Deus nos coloca em serviços, em escola, nesse lugar? Para que a gente aprenda, cresça e ganhe muito dinheiro? Não. Para que a gente revele Cristo ao mundo. Nós estamos em cada um desses lugares para quê? Para revelar Cristo ao mundo, para que eles vendo Cristo, falem assim, é isso que eu quero, é conhecer Deus que eu quero, é isso aí que esse cara é o que eu quero ser. Para isso, para mais nada. É isso que a gente precisa entender. Mas nós temos, isso quer dizer que se eu pecar, se eu for grosso, vai ter problema? Não vai, por quê? Porque a gente precisa aprender também a fazer quando a gente erra as atitudes que a gente precisa tomar. E é assim que Deus nos chama para viver.
E a oração? Para que serve a oração? Esse mês nós estamos tratando de oração. Vocês estão vindo ao culto, estão ouvindo, estão estudando, estão ouvindo as palavras, estão meditando, estão indo no PG? É sobre isso que a gente está conversando, sobre a oração, a importância da oração nas nossas vidas, essa conversa que a gente tem que ter com o Pai. Tem uma certa vez que Jesus sai para orar, logo depois da morte de João Batista, ele quer se isolar tudo, ele chega no lugar, chega lá que tem aquele tanto de gente, ele vai lá, prega, ensina, cura, tudo isso. No final do dia, 6 horas da tarde, depois de despedir todo mundo, mandar os discípulos entrar no barco e ir embora, ele vai conversar com o Pai. Ele fica conversando até a 4ª vigília da noite. O que é a 4ª vigília da noite em horas? É entre 3 e 6 horas da manhã, ou seja, ele conversou pouco. Se ele, sendo o Cristo, o Filho de Deus, fez tudo isso, nós precisamos aprender a conversar com Deus. Porque é nisso que a gente aprende, a gente vai conhecer a nós mesmos e vamos compreender a vontade do Pai. Ele nos chama para isso. Isso está claro? Então eles perseveravam nisso. E o que a gente tem que fazer? A mesma coisa. Se não fizermos a mesma coisa, a gente vai estar fazendo o que eles faziam, ou seja, praticando os mesmos princípios? Não. E aí a gente precisa aprender a deixar de ser religioso, que é achar que tem que prestar um serviço para Deus, porque nós não temos que prestar serviço para Deus, Ele não nos chama para isso, Ele nos chama para viver com Ele. E viver com Ele não é prestar um serviço, agradar a Ele e achar que a situação está resolvida. Tá ok? Bom, o que caracterizava o temor? Lá no verso 43 diz assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor, basicamente, a gente deve encarar da seguinte forma: eu levar Deus a sério. Se eu levar Deus a sério, está resolvido. Porque se eu olho as Escrituras e vejo quem Ele é, não dá para brincar. Esse é o primeiro ponto. Deus não está aqui para brincar. Mas Ele é Pai, Ele nos chama para que nós o conheçamos. Jesus disse na sua oração em João 17, no verso 3, diz assim: olha, a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Precisamos conhecer, porque se conhecermos Deus, nós vamos conhecer o Pai. Se conhecermos o Pai, nós vamos entender quem Ele é e nós vamos levar Ele muito a sério. O nosso compromisso com Ele nós não vamos mancar. Nós vamos aprender a não mancar. Porque Pedro ensina sobre isso lá na sua segunda carta, lá no capítulo 1, verso 3 e 4, e depois até o 11, ele fala acerca disso. Pedro escrevendo, ele diz o quê? Que nós recebemos tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Você já pensou nisso? Ou seja, quando eu me converti, quando eu nasci de novo, quando Deus me fez uma nova criatura, eu recebi tudo que eu preciso para viver uma vida que agrada a Ele, que Ele me fez coparticipante da sua natureza divina, ou seja, que Ele me deu da sua natureza, ou seja, da sua vida. Não dá para brincar com isso, não dá para brincar com a vida de Deus, não dá para brincar com as coisas de Deus. Nós não estamos aqui para brincar com as coisas de Deus. E essa igreja no início entendia isso. Temor é isso, não dá para fazer de qualquer jeito. É prioritário, é primeiro lugar, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, entender, conhecer essa vontade e viver essa vontade no dia a dia, no levantar todo dia às 4 horas, às 5 horas, às 6 horas, eu não sei que horário você levanta, mas fazer as coisas com comprometimento, com seriedade, não precisa nem levantar e orar. Mas se você sabe quem você é, você já vai levantando, orando, já agradecendo a Deus pela pauleira que você sabe que vai vir no dia, pelas dificuldades que você tem que enfrentar, pelo pão que muitas vezes não tem, pelo dinheiro que não está entrando e que você sabe que você precisa, mas você sabe que Deus está no controle, que Ele é o Senhor, que Ele te conhece, que Ele sabe que você tem certeza que Ele vai resolver o problema. Como você não sabe, mas Ele vai resolver o problema.
E você entende porque você conhece, porque você sabe que você pertence a Ele, Ele pertence a você, mesmo que não esteja chovendo no seu quintal e está chovendo no quintal do vizinho. Tem problema? Nenhum, porque você sabe quem Ele é. Você vai aprender a ser como Jó. Eu conhecia você de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu te vejo. Eu tive experiência com você. É isso que Deus quer que nós façamos. Isso é temor. E esse temor nós precisamos entender o quê? Que ele precisa ser dirigido para Ele. E é para ser vivenciado por alguns, não, por todo o grupo, por toda a família. Toda a família tem que entender isso. Temos que crescer, por quê? Porque nós vamos crescer. O problema é coisa muito simples de entendermos. Nós nascemos de novo, somos crianças espirituais, imaturos, como Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 3:1. Olha, eu não pude falar para vocês como pessoas maduras, eu tive que falar como crianças, como pessoas naturais, porque vocês estão pensando e agindo como pessoas naturais. Então, na igreja é assim, é o tempo todo criança nascendo, gente nascendo, e precisa de alguns assumir a responsabilidade e dizer assim, olha, eu preciso amadurecer, eu preciso ajudar essas pessoas, então eu me comprometo. Aí Deus me conduz no processo de maturidade. Mas isso quer dizer que eu vou ser perfeito, redondinho nesse processo? Não, eu vou pisar na bola, mas as pessoas vão ver o exemplo, vão ver modelo, vão crescer, vão buscar. Aí chega um dia, quando eu já estou redondinho, quase maduro, quase perfeito, o que Deus faz? Me leva. Por quê? Porque já está velho, está ruim, já não está aguentando falar mais. Aí tem que vir alguém atrás e assim dizer assim, olha, essa responsabilidade é minha, eu tenho que correr atrás disso. Porque esse cara tem mais aí uns 10 anos, 15 anos de vida, talvez 20. Quem sabe, talvez morra amanhã. Mas é problema? Não, isso é família. Isso que a gente precisa, igreja é isso, mas as pessoas precisam se responsabilizar, e essas pessoas estavam entendendo isso. O que mais a gente vê? Lá no 44 fala que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. O que se pressupõe nisso? Fé comum, entendimento, compreensão de família, compreensão que se Deus me abençoou, me deu recurso, não é para eu gastar comigo mesmo, não é para o meu usufruto somente, é para eu usufruir disso e praticar a justiça, repartir com quem está precisando em dificuldade. Aquele em que não está chovendo no terreno dele, eu tenho que ir lá e ofertar. Ajudá-lo, porque amanhã vai estar chovendo no dele e não vai estar chovendo no meu, e ele vai me ajudar. Isso é partilhar da mesma fé, do mesmo espírito, entender aonde a gente está, no que a gente está fazendo. Isso quer dizer que todo mundo vai entender? Criança não vai entender isso. Criança só vai querer receber, mas o que nós precisamos fazer? Amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos entender. Simples compromisso, por exemplo, com esse local, nós precisamos entender. Porque se eu não entender o que eu estou fazendo aqui, eu vou me comprometer? Não, a igreja resolve, ela que pague as contas. Mas quem paga as contas da igreja somos nós. Agora, se eu não amadureço, eu vou entender isso? Não vou entender isso nunca. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. Gente, o horário passou, mas eu estou encerrando. Então, isso é extremamente importante. Por isso, eles perseveravam o quê? Unânimes todos os dias no templo, partilhando o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O que tinha algo de especial neles? Alegria, singeleza de coração. Compreendiam quem eles eram, compreendiam da graça de Deus, alegres em qualquer situação, e a gente vê isso na história da igreja. Paulo, nas dificuldades, na luta, estava lá preso, surrado, tudo, estava lá cantando, se alegrando. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Alegria não é felicidade, é um estado de contentamento por entender quem é em Deus. E nós precisamos entender
quem nós somos em Deus. Entendendo quem nós somos em Deus, está resolvido a parada. Qualquer coisa que vier é alegria. Pode vir pão, pode faltar o pão, pode vir calor, frio, posso estar aquecido ou não, não vai fazer diferença. E é isso que a gente precisa compreender. Deus nos chama para viver na plenitude de tudo aquilo que Ele revelou, mesmo que a coisa esteja feia. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos em Deus, nós somos filhos, nós recebemos do Espírito, Ele fez nova criatura, nos colocou na sua família, deu-nos da sua vida, da sua natureza, para a gente simplesmente revelá-lo ao mundo. Nós já pertencemos à eternidade, nós já desfrutamos da eternidade. Isso não é algo que vai ser para o futuro, é algo no presente, é algo que já está acontecendo, que Deus deu, porque merecemos, porque somos bons? Não, muito pelo contrário, por causa da sua graça, porque Ele me chamou, iluminou meu entendimento, deu entendimento e eu me sujeitei a essa vontade. É isso que a gente precisa entender. Por isso, o que a gente precisa entender? Lá no 47, o último versículo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Quem salva é Deus. Quem acrescenta à igreja é Deus. O que nós temos que fazer? Revelar gratidão, alegria, expressar isso perante as pessoas. As pessoas vão se agradar de nós, se alegrar conosco, quando nós revelamos Deus. Agora, se nós somos ranzinzas, se nós somos religiosos, se achamos que os outros, por problemas que eles têm de escolha, de falta de entendimento, fazem escolhas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, nós vamos criticá-los? Não, nós temos que ser luz, tem que iluminar entendimento, trazer entendimento, precisamos ser expressão do Pai de graça, para que assim a gente caia na graça do povo. Então, se não perseverar, vai rolar alguma coisa? Não. Se eu me comprometer com Deus, vai rolar alguma coisa? Não. Eu vou viver uma religiosidade. E Deus não quer religioso, Ele quer filhos, pessoas comprometidas com sua vontade. Qual é a sua jornada de amadurecimento? Não sei, mas você tem que começar. Eu apanhei muito, tenho apanhado muito e ainda não aprendi quase nada. Mas Deus tem sido misericordioso, gracioso e tem conduzido nessa jornada. E me deu uma esposa que não me deixa esquecer de quem eu sou. Amém? Por isso, igreja, a gente precisa entender, não se trata do outro, do que o outro está fazendo, mas do que eu estou fazendo diante do temor e da compreensão da vontade de Deus. E se trata de nós, do nosso compromisso como família, uns com os outros. Se a gente entender isso, nós resolvemos boa parte daquilo que Deus quer para nós. Se eu entender isso, eu vou entender o que é a vida da igreja, e vida de igreja eu vou entender que é minha responsabilidade de revelar essa igreja no mundo. Eu vou entender que eu sou responsável pelo revelar e pelo manifestar de Deus ao mundo. Não vou atribuir nem transferir essa responsabilidade para ninguém. É minha responsabilidade revelar o Pai, manifestar suas virtudes, ser instrumento da sua justiça. É o compromisso meu, pessoal, com o Pai, para que na família isso aconteça, para que a família revele o Pai ao mundo, para que desperte, para ser luz, para despertar o outro para fazer a mesma coisa, para ser chamado por compromisso. É isso que a gente precisa entender. O temor, ele se revela onde? No meu compromisso com Deus. Se eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho temor com Deus, eu não estou levando Deus a sério, eu não estou entendendo nada. Preciso amadurecer, preciso crescer, preciso conhecer o Pai. Se eu não conhecer o Pai, não vou chegar em lugar nenhum. Talvez naquele dia ele ainda vire para mim e fale assim: eu nunca te conheci,
eu nunca te vi. Você vai falar assim, mas nós nunca te vi, aparta-se de mim. Então, não queira ser esse, se comprometa. Deus pode até te jogar de fora, é um direito dele, ele pode fazer isso, mas pelo menos você fala assim, eu estava comprometido com o Senhor, eu queria conhecer. Se o Senhor não quis, tudo bem, o Senhor pode fazer isso, porque ele pode fazer isso. Você acha que naquele dia, quando Jesus vier, Senhor, e todo joelho se dobrar diante dele, as pessoas não vão entender? Não, as pessoas vão entender e vão dizer assim, Senhor, merecemos isso, porque o Senhor fez e nós não recebemos, nós não acolhemos. Hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de compromisso com o Pai, e a gente precisa entender isso, para que a gente cresça e amadureça. Queridos, encerrando, que a gente possa entender que esse exemplo da igreja no início, e a gente vai ver agora várias situações de partir pão. Isso é comunismo? Não, isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso não é nada disso. Tá, ok? Isso é coisa de homem, pensamento de homem. A gente precisa entender que a gente parte com alguém, ajuda, por causa da justiça, por causa do amor do Pai. Só por causa disso. Ninguém me força, ninguém me obriga, ninguém impõe. É como Jesus disse, a minha vida eu a dou com alegria, ninguém toma. O que a gente precisa entender é isso, a nossa vida é para ser dada, ser ofertada. Paulo nos chama para esse entendimento, para a gente transformar o entendimento, para que a gente oferte os nossos membros como um culto que agrada a Deus. E essa oferta se traduz no ofertarmos as nossas vidas em favor dos outros, nos comprometermos com Deus e com sua vontade. Amém? Vamos levantar, vamos orar, passei 10 minutos do tempo. Senhor, nós precisamos, queremos conhecer o Senhor, conhecer da Tua vontade, compreender o Teu querer, sermos instrumento, de maneira que a Sua graça se revele através das nossas vidas, alcançando cada coração em cada lugar, levando cada um ao amadurecimento, ao conhecimento, à compreensão da Tua vontade. Por isso nos guia segundo a Tua justiça, segundo a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome. Nós agradecemos por esse tempo que tivemos aqui juntos, agradecemos por Tua palavra e que o Senhor nos conduza em sabedoria e graça, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Amém.